Bem, gente, boa noite. Meu nome é Luiz Carlos Afonso. Vocês já devem ter visto no site o tema a respeito dessa palestra. Para mim é uma honra muito grande eu estar aqui no CRA, mais uma vez. Na década passada, início da década passada, eu fiz várias apresentações aqui. Já nessa década também fiz algumas, e eu tive assim a honra, inclusive, de 2 anos atrás, três anos, lançar esse livro aqui, né, sobre redes sociais corporativas. Então é que eu falei um pouco para você. Eu jogo assim várias áreas, né? E essa é uma das áreas da qual eu também atuei. Eu tenho um outro livro publicado sobre tecnologia de comunicação e cognição. E esse livro, na verdade, é uma coletânea de vários capítulos. Eu sou um dos organizadores e também tenho um capítulo nesse livro. Eu tive a oportunidade agora de estar escrevendo sobre terceirização, mas esse livro já é um livro assim, pequeno, um livro modesto, e até tenho a honra de esse livro ter sido publicado pelo Conselho Regional de Administração. Porque eu falei muito desse tema um tempo atrás, mas com essa questão agora da lei que o Michel Temer assinou em 2017, sobre terceirização, eu resolvi voltar a falar sobre esse tema para defender o que eu acho o que eu acredito nessa questão da terceirização. Então, a proposta aqui dessa palestra não é estar falando sobre lei, é para falar sobre gestão de terceirização. E é dentro dessa linha que eu pretendo estar falando aqui um pouco para dar um conhecimento para vocês. Não houve tempo de eu estar colocando esse material na palestra, né, e inserir na minha apresentação, mas aqui tem uma matéria que saiu em agosto de 2018 sobre o Supremo Tribunal Federal, que ele dá o aval sobre a questão da terceirização. E aí ele fala isso: o Supremo aprova a terceirização de forma irrestrita. Então, o que significa isso? Significa que agora, assim, já desde essa época, não tem mais o que questionar. Então, aquele período que o Michel Temer aprovou a lei, havia muitos questionamentos, houve muito movimento em relação a essa questão da terceirização. Muitas pessoas questionavam. Quer dizer, ele aprovou a lei, ele só ratificou o que já existia. E aí, dentro dessa linha, com essa questão, né, do Supremo, que veio, o Michel Temer assinou a lei em 2017, e com essa questão do Supremo, eu acho que isso não tem mais o que questionar. Então, assim, conviver com terceirização ou não conviver, isso depende da empresa. Só que a palestra fala um pouco sobre isso, quer dizer, que os estragos, né, que essa questão provocou em várias áreas, sindicatos, uma série de coisas, que isso já vem ao longo do tempo. Então eu vou começar a falar aqui um pouco. Tá? Na verdade, aqui, como a gente tem um público pequeno, está sendo transmitido, não dá muito para a gente sentir o termômetro, né, do público. Já, né, conheço, sei onde ela trabalha, já tivemos a oportunidade de saber onde, né, que vocês hoje são estudantes. Enfim, a ideia era ter um pouco assim, a noção do público que está aqui presente, né? Se as pessoas estivessem aqui, se estariam representando uma organização contratante, porque você tem vários atores envolvidos nesse processo. Se está representando uma organização contratante, se você é uma organização contratada, está representando uma organização que foi contratada, se é funcionário terceirizado, se você trabalha na iniciativa privada, no caso dela que trabalha na administração pública, no caso de vocês que são estudantes. Então a gente até tem outros. Quer dizer, isso como está sendo transmitido ao vivo e também depois vai lá para os canais, as pessoas podem um pouco se situar em relação a isso. Então o foco da palestra ele está dividido em 2 partes. A ideia inicial é assim, falar um pouco sobre conceitos de terceirização, para vocês terem uma visão, e a segunda parte da palestra é sobre uma proposta que eu imagino que seria ideal para você implementar e fazer a gestão da terceirização, porque é perigoso se você não faz dentro dos princípios que a gente imagina que seria o correto, né?
E assim, aqui eu trago um terceiro slide que fala um pouco sobre a questão dos problemas da adoção da terceirização. Você tem muitos problemas porque, na verdade, assim, a implantação ela acaba não tendo muito critério. A gente faltava uma lei específica, hoje a gente não tem mais esse problema. Quer dizer, faltava uma regulamentação. Então tinha muito briga, eu vou falar um pouco mais à frente aí. Existia uma súmula que não tinha uma força de lei, e aí muitas das vezes o tribunal brigava contra essa súmula, e ora um ganhava, outro ganhava, então havia assim, uma instabilidade tremenda em relação a isso. E a ótica da terceirização, muitas vezes, ela sempre foi muito empresarial, né, sob a ótica muito financeira, porque eu quero terceirizar para poder ganhar. Não porque seria uma política assim, ideal para a organização a qual eu comando, né. Então a gente tem um roteiro aqui, essa primeira parte vou falar um pouco, né, de definição e conceitos, histórico no mundo e no Brasil sobre terceirização, as razões para se terceirizar, vantagens e desvantagens e os impactos da terceirização. Depois eu vou falar muito rapidamente sobre a nova lei, que foi lá assinada em 2017, poucas informações, que não é o foco, mas o foco está muito aqui nessa proposta de implementação e gestão. Então eu passo um pouco eu faço uma certa similaridade entre um órgão regulador de uma privatização, que eu acho que pode ser por aí a proposta para você fazer terceirização. Eu não tenho assim nenhum caso real que eu possa dizer, isso aqui é um case, mas eu vejo que por aí, para quem conviveu com terceirização, assim, toda a minha carreira profissional, eu acho que isso aí é uma proposta interessante. Eu falo da questão dos órgãos reguladores, quer dizer, qual é a estrutura que um órgão regulador tem. Se você leva isso para dentro de uma proposta de terceirização, pode ser bem interessante. E dou um exemplo de unidade de medidas para efeito de terceirização. Então, para você terceirizar um determinado processo, você tem que definir unidade de medida. Então, você tem que ter um órgão contratante lá que vai um pouco trabalhar essa questão. Então, vocês vão ter uma ideia melhor lá, né? Então, começa um pouco com definições, né? Quer dizer, da terceirização tem duas definições. Assim, é o processo pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros, com os quais se estabelece uma relação de parceria, ficando a organização contratante concentrada apenas nas tarefas que ela considerar que não deve terceirizar. Então, assim, isso aí, inclusive, mudou, eu diria assim, dentro dos meus princípios, da minha cabeça, que a grande briga era terceirizar atividade fim e atividade meio. Isso é o que se brigava demais a respeito. Eu, inclusive, mudei esse texto porque, assim, eu sou empresário, quero terceirizar, eu vou escolher o que eu quero ou não terceirizar. Posso terceirizar até a atividade fim, que essa foi a grande briga vamos dizer assim, do grupo, né, vamos dizer assim, que deixou esse governo durante 16 anos e que terceirizar a atividade fim, não se pode, mas pode, né, desde que você tenha um certo resguardo. E é o que essa lei, na verdade, assim, o Supremo, quando bate o martelo, ele ratifica isso. E você tem, assim, a técnica de terceirização, a terceirização de serviço é uma técnica de gestão, que consiste na contratação de uma organização especializada a fim de realizar algumas atividades de uma outra organização. Então, eu tenho determinadas atividades dentro da minha organização, eu escolho A, B ou C para poder, assim, terceirizar. Aí você tem quarteirização. Quer dizer, aquela organização que ela é contratada pela empresa, ela não tem assim uma estrutura suficiente para poder, vamos dizer assim, fazer aquelas atividades. O que ela faz? Ela repassa para uma outra organização. Então você tem a organização contratante, que ela vai ter a responsabilidade em cima daquela organização que está sendo contratada, e aquela organização contratada, ao quarteirizar, ela vai ter esse papel, que é basicamente isso. A organização contratada para prestar serviços de terceirização, ela não dispõe de recursos humanos técnicos, né, suficiente para atender aquela demanda, e com isso ela contrata uma outra organização especializada, passando a atuar como a mediadora do processo. A terceirização gerenciada é um pouco o que eu proponho na segunda parte dessa apresentação. Quer dizer, a organização contratante, ela contrata uma organização para poder fazer a fiscalização daquelas atividades da organização que ela contratou.
Então, a minha proposta está um pouco em cima disso, mas são terminologias que o mercado acaba usando dentro dessa área de terceirização. Aí tem um pouco da história no mundo, que é bem interessante a gente entender, quer dizer, como é que começou. Começou lá na época da Segunda Guerra Mundial, onde as indústrias norte-americanas, durante o período da Segunda Guerra Mundial, na questão da produção de armamentos. Então era esse o processo. Então na década de 50, aí o desenvolvimento acelerado da indústria, a gente vivia muito momento aí da era industrial e, consequentemente, com a expansão das organizações norte-americanas pelo mundo afora. E aí eles levavam novos métodos de trabalho visando a conquista de novos mercados. Eu destaco um pouco essa parte de baixo. No início da década de 90, a área de tecnologia da informação, que era a troca de mainframe, né, pelos microcomputadores. Então era fácil você fazer terceirização. Porque, na verdade, assim, esse livro ele é objeto de uma monografia, de um curso de políticas públicas e governo de especialização que eu fiz há um tempo atrás. E, assim, na ocasião, eu fui contratado pela Xerox para dar palestras pelo Brasil afora a respeito disso. A Fundação Getúlio Vargas publicou nos seus cadernos EBAP a respeito desse tema. Mas, assim, ele tinha um foco na área de tecnologia da informação. Mas por quê? Porque eu trabalhava e trabalho ainda, né, na área de tecnologia da informação. Mas para poder falar sobre tecnologia da informação, precisava conhecer a terceirização como um todo. Então, vocês vão ver aqui um pouco, falar sobre tecnologia da informação, mas, quer dizer, nem tanto. Acho que vai dar para ter uma visão legal. Então, quando chegar lá no final, quando eu falar sobre unidade de medidas, eu falo um pouco sobre isso. No Brasil, foi justamente o que fala lá no mundo, quer dizer, a instalação das multinacionais. A gente acompanhou bem esse processo aí, né, principalmente a indústria automobilística. Quer dizer, eles traziam técnicas de gestão para essas montadoras de veículos. Aí tem um exemplo aqui bem assim, pontual, dentro do Rio Grande do Sul, lá, que é a indústria de celulares e papel da RioCel. Ela tinha 3.660 funcionários e ficou apenas com 1.100, 3 anos depois. 2.500 foram desativados, 800 extintos e 1.700 absorvidos pelas prestadoras de serviço. Então aqui teve um pouco desse olhar, eu diria, do capitalismo, né, fazendo essa questão da terceirização. Razões básicas para terceirizar tem muito a ver com o tópico passado. Quer dizer, nos últimos 200 anos, com o final do século XVIII e o século XIX e XX, a Revolução Industrial. Isso se deu demais. No final do século XX, início do século XXI, a questão da sociedade do conhecimento, que a minha palestra tem muito a ver com essa questão de gestão do conhecimento, de gestão. E esse último tópico é a busca mundial por produtividade, redução de custo, esteliciamento das linhas de montagem, né, tradicional, e as cadeias globais, porque você tinha aquela linha de montagem lá atrás, onde você tinha o primeiro funcionário aperta o parafuso, outro faz uma outra coisa. Então, assim, isso foi quebrado e foi muito terceirizado quando chegou por aqui. Ainda pelas razões básicas de terceirizar, como é que você percebe que você tem que terceirizar? Você pode estar na organização e pensar assim, olha, eu quero terceirizar determinadas atividades. Mas é muito mais importante você perceber isso através do planejamento estratégico. Quando a organização ela resolve fazer um planejamento estratégico, ela vai perceber se deve terceirizar ou não, porque ela ali está fotografando a organização como um todo. Eu depois até tenho alguns slides para ilustrar um pouco essa questão do planejamento estratégico. Uma outra razão é a redução do tamanho e complexidade da organização. Então você torna ela mais flexível e ágil, você vai diminuir, consequentemente, os níveis de suborganização. Você tem vários níveis de suborganização das organizações. Hoje em dia isso não existe mais, principalmente as empresas de TI, essas empresas aí dessa geração, todo mundo está num único nível, entendeu? Você ainda na administração pública você encontra vários níveis. Então, esse é um fator que contribui bastante para você terceirizar. E aí a terceirização está associada à estratégia da focalização. Você precisa focar. Quer dizer, a tendência é deslocar o foco da organização, que é igual a utilização e gerência da informação. Que você, mas sem abandonar o teu mal passivo, que é o conhecimento. Então é importante você manter o conhecimento.
E aí, assim, o que tiver fora de foco, a princípio você pode terceirizar. Então, se não está dentro do foco da minha organização, independentemente se é atividade fim ou não, você pode ser terceirizado. Aí eu vou falar um pouco sobre planejamento estratégico. Tem uns 2 momentos aí que eu falo de algumas modalidades, até para revisar, principalmente no caso de você estudante, que planejamento estratégico aqui é um fragmento do Oliveira. Ele diz que é um processo que visa a reformulação de objetivos quanto à seleção de cursos de ação a serem seguidos, para sua consecução, levando em conta as condições externas e internas da organização e sua evolução esperada. Ainda dentro do planejamento estratégico, isso aqui é bem, assim, bem conhecido de todos, né? Quer dizer, quem nós somos, as organizações fazem isso, né? E cada um de nós pode pensar dessa forma: quem nós somos, onde é que nós estamos, quem a gente quer ser, aonde a gente quer chegar e o que existe aí entre essas 2 situações para você chegar lá, entendeu? Então, assim, isso é assim, bem típico dentro da área de planejamento estratégico. Quem você é, né? Quer dizer, onde é que você está naquele momento? Quer dizer, como é que está o estágio, né? O estágio da organização? Onde é que você pretende chegar? O que você e aí, para você chegar, o que você tem que fazer? Então, isso é bem típico. Aí temos aí as vantagens e desvantagens da terceirização. Eu coloco um pouco aí o seguinte, quer dizer, toda implantação de metodologia de um novo trabalho, ela gera vantagens e desvantagens. E a terceirização não foge à regra. Então, vou falar aqui no slide seguinte um pouco sobre as vantagens e desvantagens organizacionais, econômicos, culturais e trabalhistas. Bem, você tem essa coluna de cá, que são os tipos, a primeira, né, tipos de terceirização, tipos organizacionais, econômicos, culturais e trabalhistas. Você tem vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, organizacionais. Qual é a maior vantagem na terceirização? Você tem maior agilidade decisória e administrativa. Em contrapartida, você perde um pouco o controle das etapas terceirizadas. Mas assim, você tem que se resguardar para que evite isso. Econômica, você reduz custo. Em contrapartida, se você escolhe um má parceiro, vai ter problema. Culturais, a vantagem é que você incrementa um pouco a produtividade. Qual é a desvantagem? A perda da cultura do negócio da organização. Então, fica uma organização toda meio esfacelada, né? Quer dizer, você tem parte terceirizada ou não, e tem uma questão da cultura. As questões trabalhistas, você diminui o corporativismo, que a gente viu muito aí, né? Agora, em contrapartida, você tem dificuldade no aproveitamento dos empregados treinados. Então, assim, a própria lei, inclusive, diz isso. Você não pode, eu não posso mandar um funcionário terceirizado embora e em seguida contratar. A lei não permite isso. Então, esse é um problema que você pode ter. No livro, no pequeno livro, eu falo um pouco, não vou entrar aqui nesse mérito, porque senão a gente fica nessa parte teórica o tempo todo, mas eu falo dos impactos da terceirização, os impactos econômicos, políticos, tecnológicos, social e cultural. Então isso está no livro, resolvi não estar abordando aqui para não ficar muito. Então vou falar aqui um pouco de alguns tópicos que eu peguei assim, muito rapidamente sobre a lei, né? Começa assim, a gente tinha uma súmula, eu já falei isso lá no início, a chama súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que ele proibia a contratação de atividade fim. Mas muitas das vezes, muitas ações do Supremo Tribunal Federal, ele contrariaram essa súmula. Então havia uma briga, ora o Supremo ganhava, ora a súmula prevalecia, porque ela não tinha força de lei. Aqui mais uma questão estatística. Em 2013, a gente tinha no Brasil em torno de 13 milhões de terceirizados na iniciativa privada, e na administração pública 22 mil. Aqui também é bem interessante esse tópico, por conta da briga aí que houve muito de você terceirizar atividade fim e atividade meio. Então tem uma pesquisa da consultoria Deloitte, né, mais o CNI, que em 17 países o Brasil era o único que tratava essa diferença entre atividade fim e atividade meio. Então assim, para eles, e tudo países de primeiro mundo, para eles não havia esse problema, só que a gente já carregava um pouco esse ônus
né, de muitos anos e só agora a gente está conseguindo mudar. Ainda um segundo slide sobre algumas informações da nova lei, que isso é uma coisa comum, que as pessoas, se as pessoas não fazem isso, a organização contratante ela não se resguarda disso, ela realmente não quer que o processo dê certo. Mas assim, obrigações da contratante é solicitar da contratada periodicamente, isso tem tudo a ver com a questão contratual, comprovante de regularidade das obrigações trabalhistas e tal. Você precisa saber que aquela empresa está contratando, entendeu? Como é que ela está, né? Para você não ter esse problema de ter um funcionário lá, que isso é que foi muito sucateado, né? As pessoas resolviam terceirizar, a empresa terceira era uma empresa de fundo de quintal, enfim, tinha esse problema. E aqui, a emenda que garante os mesmos direitos sendo da mesma categoria. Então, assim, tem uma questão legal, todas elas têm o mesmo direito. Essa questão é extremamente importante, a questão da precarização. Então, as pessoas terceiriza, e aí, por quê? Porque o salário é menor. Então, tem uma pesquisa da USP, que está faltando até colocar a data, mas é uma coisa recente, com 13,4 milhões de pessoas no Brasil, de terceirização, que mostra que não existe precarização. Quer dizer, precarização, salário menor, né? Então, mas essa pesquisa ela mostra isso bem, porque ela mostra o seguinte, quanto maior o nível da pessoa, né? Se a pessoa tem uma formação, tem uma graduação, trabalhando numa determinada empresa, o salário ele tem que ser equivalente. Pode mudar, né? Quando eu estou terceirizando é porque eu estou não quero ficar com esse foco, eu tenho que ficar focado na minha organização. Então o salário ele é equivalente, tem que ser. E aí assim, quanto menor o nível, aí tem uma diferença. Uma telefonista, por exemplo, pessoa que não tem assim grandes formações, aí você encontra a diferença. A pesquisa mostra isso, entendeu? Você encontra a diferença. Uma telefonista numa empresa que tem telefonista no seu quadro e que contrata, aí o salário é diferente, mas aí, paciência, normal, porque a pessoa não teve lá aquela formação para poder ficar equivalente. Então isso era uma coisa muito criticada, e eu até diria assim, trabalhei no DataSUS, empresa de tecnologia de informação do Ministério da Saúde, e convivi durante muitos anos vendo essa questão da terceirização, muito pelo contrário, o terceirizado lá ganhava às vezes mais do que eu. Entendeu? Mas por quê? Porque tinha uma questão toda de corrupção, né? Das pessoas serem contratadas e assim, com salário maior do que o funcionário que está na casa. Quer dizer, assim, um processo totalmente esquizofrênico. Bem, eu aqui já entro na parte final da apresentação, que eu falo da proposta de implementação e gestão da terceirização. Então, a minha proposta, eu acho assim, ela passa muito pela criação de um órgão regulador. Então, assim, não basta você criar. Você lembra lá no início que falo da gestão, né, gestão da terceirização, que você poderia contratar eu terceirizo aqui, eu contrato uma empresa para poder fiscalizar o que ela está fazendo. Não. Você pode ter dentro da tua estrutura esse órgão, que é um modelo parecido com o modelo das agências reguladoras. Então, assim, você segue o mesmo modelo das agências reguladoras com as devidas adaptações. Eu dou um exemplo gráfico aqui, o seguinte, por exemplo, você pega ali, por exemplo, um segmento X, né? Pega lá a Agência Nacional de Petróleo, né? Ou ANS, né? Aí você pega o petróleo, né? Que você, vamos dizer assim, privatizou várias, ou pega telecomunicações, e aí você tem lá a estrutura daquela empresa que foi terceirizada. Ela tem a diretoria A, a diretoria B, a diretoria C, etc. Você tem que criar uma agência reguladora que vai definir as políticas das quais essa empresa precisa trabalhar. E vai definir e você vai fiscalizar. Então você pode levar esse modelo para dentro da tua organização. Você cria essa estrutura. E aí fica muito fácil, né? Você aqui, para ilustrar, eu coloco as atribuições de uma agência reguladora. Ela tem papel de regular ou fiscalizar as atividades daquele segmento. Ela tem uma natureza autárquica. Você não pode ser uma empresa pública criada, mas por uma questão legal ela é uma empresa até pública, mas de natureza autárquica. Aí, assim, o que deve compor diria assim, esse órgão regulador dentro de dentro de uma organização? Você tem que ter basicamente
4 áreas aí, 5 áreas, que são importantes. Uma é a área de gestão do conhecimento. Então, se é importante você, quando terceirizar, você precisa manter o conhecimento, a memória da organização. Você tem que... essa área ela vai assessorar a área de contrato. A área de contrato é mais, assim, aqui, mais relevante dentro desse processo, porque ela vai definir os tipos de contratações, a estrutura organizacional, atribuições, e aí você tem que ter dentro disso uma assessoria jurídica. Quer dizer, eu aqui não passo pela questão legal, mas assim, a pessoa tem que ver agora qual é essa nova lei, assinada pelo Michel Temer, entendeu? E assim, tá ali, né, acompanhando para poder estar se defendendo, não deixar esse processo, diria assim, ter problemas trabalhistas. Tem uma questão da gestão da terceirização, você precisa acompanhar lá os projetos, capacitar usuários e garantir a qualidade. E prospecção tecnológica, em qualquer organização, você tem que ter, eu falo da imersão tecnológica, você tem que estar acompanhando, né? Você tem que ter dentro dessa área, uma área que vai estar acompanhando. Aqui eu faço um pouco uma visão gráfica, você tem lá, né, a organização X, que tem aqui as suas diretorias, e você tem um órgão regulador com, por exemplo, essas 4 áreas: gestão do conhecimento, gestão do contrato, gestão de terceirização e prospecção. Então, assim, revisando um pouco essa questão de gestão do conhecimento, que eu te falei que essa área de administração ela é muito grande. Por que essa preocupação? Né? Por conta da questão do conhecimento. Você vai terceirizar e vai ficar na mão de terceiro isso? Você não vai manter esse conhecimento? Tem que manter. Se não tiver esse domínio... Então, assim, na gestão do conhecimento, você vai gerir o capital intelectual e o conhecimento da organização. Você tem que criar um ambiente colaborativo entre a organização e seus clientes e parceiros. Então, a preocupação de você manter esse conhecimento. Aí você tem aqui algumas práticas que são trabalhadas dentro de gestão do conhecimento. Você tem banco de conhecimento, banco de competência. Está destacada ali memória organizacional, porque nesse processo você tem que manter a memória da organização. Quando você vê lá vantagens e desvantagens, você pode eliminar as desvantagens se você trabalhar essa questão. Aí você tem também outra atividade dentro de gestão do conhecimento, são redes sociais corporativas, biblioteca virtual, e falo também da questão do e-learning. Então essas 2 atividades elas são fundamentais dentro desse processo da terceirização. Se você tiver isso bem trabalhado dentro da organização, você consegue, assim, terceirizar e manter o conhecimento. Bem, ainda dentro de gestão do conhecimento, talvez uma definição assim, mais clássica. Uma filosofia de trabalho que trabalha pelo processo da produção, reprodução e aplicação, onde a tecnologia da informação e comunicação devem ser utilizadas como suporte na sua operacionalização. Bem, ainda dentro de gestão do conhecimento, a falta de documentação de algumas atividades desenvolvidas ou mantidas por funcionários da organização ou por terceiros. Então, esses são problemas. Se você, quando terceiriza, você não define isso, olha, tudo tem que estar documentado, tudo, entendeu? Enfim, aquela estrutura lá vai definir isso tudo, num processo de um contrato que vai ser feito entre as 2 áreas, né? Bem, aqui eu dou assim, uma pincelada sobre a área de gestão de contratos, que ela tem esse papel fundamental. Quer dizer, o gestor de contratos ele assume a nova postura empresarial. Na contratação de serviço, ele passa a ser a peça-chave desse processo. Ele tem um perfil de domínio da organização, conhecimento de mercado, habilidade de negociação, conhecimento, custo e ética. Assim, o setor de contrato, aí tem aqui, tá, para ilustrar, você tem vários tipos, né, de contratações. A centralizada, que você pode montar, você pode ser descentralizada, metodológica, mista, né, ou participativa, que é a união dos sistemas anteriores. A administração por comitês ou quarteirização. Então isso está muito focado naquele setor de contratos, que tem que ter uma assessoria jurídica para poder estabelecer contratos entre a empresa, diria assim, contratante e a empresa contratada. Bem, aqui 2 slides, eu só vou mostrar isso para vocês, mas assim, quando você vai fazer a terceirização, é importante você definir a unidade de medida. Quer dizer, como é que você vai pagar vamos dizer assim, a organização contratada. E aí você tem que, assim, quem está fazendo aquela gestão tem que definir como é que vai ser essa política
de definir unidade de medida. A palavra-chave é definir unidade de medidas para efeito de terceirização. Trago aqui o exemplo da área de tecnologia de informação, por exemplo, para você desenvolver um sistema. Na ocasião, a gente, assim, ela pode ser terceirizada, quer dizer, assim, eu não preciso ter ela como foco, ela pode ser terceirizada. Aí você define a unidade de medida como valor fixado por hora trabalhada, número de linhas de um programa, do sistema. Uma internet, uma intranet dentro da organização, uma extranet, ela também pode ser terceirizada. E aí você vê pelo número de páginas, pelo tipo de tecnologia e hora trabalhada. Então, isso são formas de você pensar no teu negócio que você tem que levar para dentro dele as unidades de medidas para você terceirizar. Bem, aqui eu não preciso falar, mas segue um pouco aquela linha. Bem, esse slide, acho que ele sai até um pouco do contexto da apresentação, mas eu não podia deixar de falar porque é a área que hoje eu tenho atuado. Acabo jogando um pouco nas 11, mas quando a internet virou Web 2.0 lá em 2002, 2003, até então era um livro eletrônico, eu trabalhei muito com educação à distância, gestão do conhecimento, enfim, e também trabalhei com terceirização, né? Eu fui professor da Estácio, curso de empreendedorismo, que tem tudo a ver com essa questão das startups. Então, hoje em dia, assim, que é uma atividade eminentemente de administração. Então, hoje, como eu, assim, sou um gestor, sou um founder, né, de uma startup, a MultiHelp, eu achei que valeria a pena estar falando um pouco aqui para vocês, principalmente assim, os estudantes e essa geração que está chegando aí. Quer dizer, você acaba empreendendo muito mais, né? Então, assim, eu passei por vários momentos e hoje em dia o foco dessa nossa startup, tá aí o endereço, é só jogar lá MultiHelp, né, no Google, que vai conseguir ver. A gente está numa fase inicial, que é uma fase ainda de vendas, mas é conectar clientes necessitados de um determinado serviço a profissionais eletricistas qualificados de confiança com total segurança. Então, qual é a ideia nesse momento? Na verdade, o projeto, a gente pensava em conectar vários, assim, os clientes interessados em vários serviços de vários profissionais. Mas aí, através de pesquisa e mentoria que nós tivemos, né, nessa startup, isso chegou nos serviços domésticos. E aí resolvemos focar para começar nos eletricistas. Então, hoje em dia, você quer contratar um eletricista, já pode entrar lá na nossa plataforma. A gente ainda está numa fase de vendas inicial. Mas, assim, é uma atividade eminentemente de administração e nas startups você tem várias atividades que podem ou não podem ser terceirizadas, que tem muito a ver com essa questão do foco. O que é foco, né, dentro desse processo que você deve terceirizar? Então, eu só resolvi trazer isso, sai um pouco desse escopo, mas, assim, como esse binômio terceirização, startup tem a ver com... Quer dizer, terceirização é o tema da palestra, né? Mas startup tem a ver com essa questão do processo de terceirização, então eu resolvi trazer. Tá bom? Eu acho que é isso, né? Tem aí meus contatos, se quiser entrar em contato comigo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu tenho um canal que eu não uso muito, essas palestras vão para lá, tem até algumas palestras que estão... Não sei se vai ser necessário dar o microfone para ela, amigo. Ela está... porque acho que está sendo gravado, né? Então... ela está perguntando sobre... não sei se, além disso, você vai perguntar mais alguma coisa? Vai, então, assim... Você me perguntou, ela perguntou se eu tenho um canal no YouTube. Todos nós temos, né? A gente sabe que todos nós podemos ter um canal no YouTube, basta você povoar o canal, né? Você chegar lá e colocar. Eu não uso muito o canal do YouTube, eu tenho até 2 palestras lá, na verdade tem uma entrevista daqui, tem uma palestra daqui, e tenho vários outros vídeos, muito mais vídeos de startup, mas que estão assim, não listados, ou seja, você vai entrar, se jogar lá o meu nome, vai chegar no YouTube. Eu diria assim que eu sou um profissional semipúblico, né? Porque como tem alguns livros publicados e tem uma trajetória, tem muitos artigos, essas coisas, se jogar o meu nome lá, você vai encontrar. Vai encontrar até alguns outros Luiz Carlos Afonso. Mas assim,
com essa aparência sou eu que você vai encontrar. Entendeu? Então você vai encontrar vários lá. E aí, assim, tem esse canal, tem essas 2 palestras, tem uma outra que eu fiz aqui, que eu até ainda não joguei para lá. Se você entrar no canal do YouTube do CRA, você vai ver que tem também uma outra palestra minha lá. E certamente essa palestra vai para lá, entendeu? Eu já tive vontade de, vamos dizer assim, de dinamizar esse meu canal, mas assim, é questão do foco, né? Então, eu quero fazer uma pergunta, uma dúvida. Na administração pública, a gente pode terceirizar, mas essa terceirização, ela é efetivada como? Ela é por... Como que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra que se fala. Eu acho que o que você está querendo dizer é assim, primeiro que você não pode, por exemplo, se eu tenho a minha empresa, eu posso contratar direto você e não tem que dar muita obediência a ninguém. Licitação. Licitação. Aí normalmente tem uma licitação. Você não pode contratar assim, contratar. Às vezes tem algumas coisas que são muito direcionadas, às vezes tem determinadas atividades que só a empresa A que faz, e aí você mascara essa licitação, entendeu? Mas assim, o normal é ter uma licitação, e aí você tem propostas. Por exemplo, muitos anos na área pública, eu tive a oportunidade de ver isso. Nunca participei diria assim, que eles chamam de comitê de licitação. Então, as pessoas normalmente elaboram o chamado termo de referência para poder contratar. Entendeu? Uma outra pergunta. Tem alguma, vou falar assim, validade? Tipo, eu sou dona de uma empresa e eu quero terceirizar uma área da minha empresa. Eu posso determinar quanto tempo ela vai ficar terceirizada ou é a empresa terceirizada que vai vir com uma proposta? Não, você é o dono do negócio, você vai definir, entendeu? Assim, porque você tem várias formas, né? Às vezes você pode terceirizar, como eu falo ali nas unidades de medidas, no caso da área de TI, por exemplo, para desenvolver um sistema. Então você tem princípio, meio e fim. Meio e fim, você vai desenvolver um sistema e aí você vai iniciar a trabalhar esse sistema, você vai concluir. Não, eu quero terceirizar a minha área de telefonistas. Isso aí é uma atividade que vai ser ad eterno. Eu não quero mais ter na minha empresa telefonistas. Entendeu? Então, eu terceirizo, eles vão atender. É o que mais tem aí nessas empresas de telecomunicações, Brasil afora, a gente recebendo ligação o tempo todo. Então, depende, né, da atividade que você quer terceirizar, a característica dela. Mas quem define você é o contrato que vai definir isso, entendeu? Se eu quero trabalhar para a sua empresa, eu tenho que me submeter ao que você está definindo, entendeu? E uma última pergunta, assim. Você acha que daqui a 10 anos a terceirização vai estar grande massa, mais do que hoje? Você acha que ela vai tomar conta tanto da parte administrativa pública como a privada? Eu acho que sim, né? Quer dizer, não sei se a palavra seria essa do tomar conta, né? Mas assim, olhando pela ótica, diria, empresarial, e inclusive na própria administração pública, a administração pública tem uma política de não contratar. E isso depende de quem está governando, né? Esse governo aí não quer. Isso já vem acontecendo há muito tempo, apesar, quer dizer, o governo passado, né, durante esse período aí de esses 16 anos, eles contrataram muito, eles criaram muitas organizações. Esse governo não, esse governo está pensando já de forma diferente, mas assim, acabou não fazendo processo seletivo dentro da administração pública, a não ser áreas essenciais. Por exemplo, trabalhei no Ministério da Saúde, por exemplo, a Fiocruz tinha esse processo de contratar, sim, contratar servidor, entendeu? Mas assim, é uma estrutura independente, né? Ela consegue fazer isso. No tribunal, entendeu? No judiciário, você tem os concursos, as pessoas, mas até isso tem sido um pouco enxugado. E na iniciativa privada nem se fala. As pessoas, assim, tem tudo a ver com a questão do planejamento estratégico. Você tem uma organização que ela começa a funcionar e você tem que, periodicamente, um planejamento estratégico, sei lá, 2 anos, 3 anos, você tem que estar revendo. Dentro de startup, hoje em dia, você já não tem mais planejamento que leve esse tempo todo. Então, você tem que estar revisando o teu processo o tempo todo. Entendeu? Hoje em dia você não faz mais um planejamento estratégico, você usa a metodologia de montar um canvas, que é uma outra modalidade, que é uma empresa muito volátil, ela está mudando ali o tempo todo. Empresas como
assim, já estabelecidas, mesmo nessa área de TI, um Google da vida, entendeu? Um Facebook, esses caras fazem planejamento estratégico, porque já é uma empresa consolidada. Um Uber da vida faz um planejamento estratégico, já é uma empresa consolidada, entrou na Bolsa de Valores agora, mas assim, startups novas, que você de repente vê um aplicativo, ela não faz planejamento estratégico. E assim, e aí tem muito a ver com essa questão da terceirização. Então tem artigos, inclusive, que falam sobre isso, quer dizer, o que você pode e o que não pode terceirizar. Eu acho que assim, é uma técnica de gestão que, principalmente agora no Brasil, que havia um pouco esse questionamento, entendeu? Assim, não tem mais o questionar. Você tem que realmente, assim, ou você não terceiriza, ou você, o que você faz, né? O que está acontecendo na administração pública? Ela acaba tendo que terceirizar. Ela não pode, ela não contrata, ela não faz concursos internos, ela não repõe os seus funcionários. Eu acho até assim uma expressão extremamente fora de contexto quando o ministro da Economia diz que vai digitalizar tudo. Entendeu? É uma expressão meio assim, fora de contexto. Não é digitalizar, pode querer informatizar processos e tudo, mas assim, o humano tem que estar por trás desse processo. Entendeu? Eu escutei falar sobre a terceirização da Previdência Social. Não sei se você ouviu esse relato ano passado, mas eu trabalhei na Previdência Social como estagiária até em janeiro desse ano. E eles estão... O Bolsonaro assinou uma lei que viria a terceirizar a Previdência Social novamente os funcionários. Só que até agora não foi nada falado. O que é terceirizar a Previdência Social? Olha só, a gente tem dentro dessa área, né, você tem, na verdade, o INSS. Sim. É essa área que você está falando? Sim. Isso já existe, entendeu? Isso já existe. Você tem, na verdade, assim, tem a Dataprev, eu trabalhei na Dataprev, que faz o trabalho de tecnologia da informação do INSS, né? Ou seja, né, que gera a questão de benefícios para a área privada. Você tem o antigo IAPAS, né, que faz a arrecadação dos órgãos das empresas. Enfim, aí você tem a Dataprev, que é a empresa de TI. E você tem que também é autárquica. Né? Ela não é uma empresa que eu falo aqui da agência reguladora. Ela é autárquica. E as empresas vamos dizer assim, e o INSS em si está dentro dessa mesmo bojo das empresas como um todo, não tem contratado. Então, assim, só empresas mesmo assim muito tops, né, que está inclusive em outro plano de carreira do governo, que eles consideram carreiras essenciais, que continua tendo concurso, continua repondo seus quadros. Então, na Fiocruz, você não encontra terceirizado, entendeu? Então, o próprio presidente da Fiocruz é escolhido por eles mesmos. Por quê? Porque tem um concurso interno, os caras têm recurso próprio. Agora, o INSS está na administração direta. Então, isso que você está falando, assim, você trabalhou no INSS, não é isso? Sim, como estagiária. O estágio é uma ferramenta de meio que terceirização, ou não? Não, o estágio é uma oportunidade que as organizações dão, né, para que o estudante ele, assim, ingresse assim, naquela carreira que ele está se formando. Não tenha dúvida, não é terceirizar. Você pode usar aquele recurso para atividades menos nobres e que dá para o estagiário, entendeu, assim, fazer. Eu tive durante muitos anos, trabalhei com muitos estagiários que foram assim, extremamente úteis dentro dos projetos dos quais eu gerenciei, eu coordenei, entendeu? Então, assim, a gente não pode dizer que é terceirização, né? Então, normalmente as organizações elas têm, assim, uma área, quer dizer, de estágio, que aí são esses órgãos, CIE, é isso, né? Então, tem vários órgãos que na verdade cedem o estagiário, que passa por um processo seletivo. Então tem políticas públicas do governo que paga esses órgãos para poder aquele estagiário estar lá, e aí realmente isso não tem custo para a organização, entendeu? Mas assim, não é uma atividade eminentemente de terceirização. É uma atividade que, assim, é uma oportunidade que se dá, né, àquele estudante que está crescendo dentro da área que ele se propõe a se formar, e a oportunidade dele já conviver no meio corporativo. Isso inclusive, começa ali a formar o seu currículo. Entendeu? Tá bom? Obrigada. Nada. Você quer falar alguma coisa?
Então vamos... Quer perguntar alguma coisa? Então tá, então vamos encerrar, né? Tá? Muito obrigado, tá?